esse é um vídeo para paciente. Hoje eu encontrei a Carol no meu cabeleireiro, no Charles, e ela falou: Paty, eu vejo você gravando vídeos, eu sei que são vídeos para dentistas que precisam conhecer a técnica, entender melhor a técnica que você trabalha, e você fala muito sobre MyoBrace. E aí ela falou: o que é MyoBrace? Aí eu falei: Carol, ela falou: é aparelho ortodôntico? E acabou sendo uma continuação do vídeo de ontem. Aí eu falei: Carol, eu vou fazer um vídeo pra você então. Ela faz, porque tem muita gente que não é dentista, que vê os seus vídeos. E de fato, eu tenho muitos seguidores ou amigos conhecidos que falam assim: Paty, eu não entendo nada do que você fala da sua técnica, mas eu gosto de ver seus vídeos. Aí eu falei: boa ideia, então eu vou gravar um vídeo para paciente, ou para quem não é dentista, para entender o que é o MyoBrace. Foi a pergunta que mais me chamou a atenção, que a Carol fez hoje lá no cabeleireiro. E aí, o que eu achei interessante? Que ela falou assim: o MyoBrace é um aparelho que põe em tiro, um aparelho móvel? Eu falei: Ela falou assim, eu falei: mas não esse que... Ela fez um movimento que parecia Invisalign. Eu falei: Invisalign? Ela falou: não é esse que eu tô perguntando. É aquele aparelho que tem ferrinho e acrílico no céu da boca, tá? Eu mostrei esse. Ela falou: né? Aliás, mostrei não, perguntei: você tá se referindo a esse tipo de aparelho? Ela falou: Eu falei: não, MyoBrace não é isso. O MyoBrace, ele é um tipo de aparelho que tem um formato completamente diferente, porque ele, eu vou pegar um exemplo aqui de um aparelho de adulto, tá? Ele tem um formato completamente diferente, porque ele tem um objetivo diferente dos outros aparelhos, tá? Então, só para tirar a curiosidade da Carol e de quem é paciente e não sabe do que se trata, MyoBrace é mais ou menos isso aqui, vou deixar de lado e vou continuar conversando com vocês. Então, por que eu preciso começar dando essa introdução, que são aparelhos com objetivos diferentes? Os aparelhos ortopédicos, aí a gente entra até, tem aparelho fixo, aqui eu não acabei não pegando, mas aparelho fixo, alinhadores invisíveis no geral, ou até mesmo aparelhos ortopédicos, eles têm objetivos específicos, ou de alinhamento e nivelamento dentário, ou de estimular o crescimento maxilomandibular. Esses são os objetivos e por isso que eles têm o formato que eles têm, por isso que existe um protocolo bem específico para esse tipo de tratamento, porque tem um objetivo de alinhar, nivelar os dentes e também, em alguns casos, estimular o crescimento maxilomandibular. Já o MyoBrace, ele tem um objetivo de tratar as disfunções respiratórias e musculares. É muito comum, principalmente hoje em dia, cresceu muito o número de pacientes com problemas respiratórios. Isso faz problemas respiratórios que pode ser causado por alguma obstrução mecânica no nariz ou na parte superior da respiração, que acaba fazendo o paciente a adotar a boca como uma via de respiração. Ou até mesmo qualquer hábito, como chupeta, mamadeira, chupar o dedo, enfim, algum hábito de colocar alguma coisa na boca pode favorecer, facilitar uma respiração bucal. Mediante a respiração bucal, independente da causa dela, mediante a respiração bucal, posso gravar um vídeo sobre causas. Mas o paciente que passou a adotar a respiração bucal ou a respiração mista, que muitas vezes ela é dividida entre nariz e boca, altera toda a musculatura ao redor das arcadas dos dentes e das estruturas maxila e mandíbula. Com isso, acaba alterando o formato das arcadas, acaba alterando a disposição dos dentes, o espaço para esses dentes se distribuírem, ou seja, gera uma má oclusão. Com isso, é muito comum, de maneira tradicional, o dentista ir lá e simplesmente colocar o dente simplesmente não, vou corrigir. Ele estudar e aplicar uma técnica de maneira correta e colocar aqueles dentes no lugar, aumentar, ampliar o tamanho da arcada e estimular um crescimento maxilomandibular. Porém, muitas dessas técnicas, de maneira tradicional, não tratam as causas, que são respiração e disfunção muscular.
Daí veio o MyoBrace se encaixar nessa técnica que, além de visualizar um alinhamento e nivelamento dentário, ela também consegue alinhar os dentes. Por isso que, se vocês forem no meu perfil ou até no outro perfil, que é o Patrícia Patini, lá é um álbum de fotos de casos clínicos mostrando exatamente o alinhamento e nivelamento dos pacientes, que a gente consegue resultados apenas tratando a respiração e a musculatura. E como que esse modelo de aparelho vai trabalhar? Ele tem esse formato porque ele é bimaxilar, ele pega a maxila e a mandíbula ao mesmo tempo. Então, eu costumo usar esse modelinho aqui para fazer essa demonstração. Então, a gente tem a arcada superior e inferior encaixada. Então, o paciente usa esse aparelho apenas para dormir. Então, não dá para conversar com esse aparelho na boca. As crianças até conseguem conversar, né? Crianças são muito danadinhas. Então, a gente recomenda o uso de 1 a 2 horas acordado apenas para sentir como ele funciona, aprender a engolir a saliva com ele na boca e sentir a respiração nasal e começar a redirecionar a respiração para o nariz. Ele tem, então, esse formato que vai manter a boca fechada. Ele tem aqui essa característica desse escudo aqui na frente, que é um pouco transparente esse modelo que eu peguei. Mas esse escudo, ele vai vedar a entrada de ar pela boca, vai direcionar a entrada de ar para o nariz e começa, dessa maneira, liberar as narinas para que a passagem de ar seja devolvida, que o trajeto do ar seja redirecionado para o nariz, estimulando, então, o bom crescimento dessa região da face. Além disso, por ele ser bimaxilar, ele acaba também mantendo a mandíbula, que é essa parte de baixo, numa posição estática. E aí o paciente que tem o hábito de fazer bruxismo, que é o hábito de ranger os dentes ou apertar, esse aparelho, por conta desse formato, ele consegue desencorajar os músculos do apertamento e também os músculos do ranger dos dentes, que é o bruxismo. Então, esse aparelho, a gente já acabou de ver que ele redireciona a respiração para o nariz e ele mantém a mandíbula numa posição estática, evitando o bruxismo e o apertamento, e dessa forma também conseguimos liberar a passagem de ar aqui na região posterior, tratando dessa forma, tratando ou prevenindo também o ronco e a apneia, porque ele vai jogar a mandíbula um pouquinho para frente e vai liberar a passagem de ar, que é onde faz o barulho do ronco e é onde fecha completamente a passagem de ar e o paciente manifesta o evento de apneia, que é uma parada respiratória durante o sono. E, além disso, o fato dele manter dessa forma, ou seja, a gente tira o paciente dessa posição e com o aparelho ele leva a mandíbula um pouquinho para frente e afasta os dentes. Dessa maneira, protege os dentes de trincas, de fraturas, protege restaurações antigas, próteses e mantém os dentes alinhados. Com isso, ele também, por ele fazer esse movimento com a mandíbula de ir para baixo e para frente durante o sono, ele faz esse mesmo movimento com o osso daqui da articulação, da ATM. Então, ele tira dessa posição e coloca nessa posição. Então, se o paciente ele tá numa fase de apertamento e dores nessa região, com o uso do MyoBrace, ele vai acabar mantendo essa articulação descomprimida e alivia as dores nessa região. Além disso, esse tipo de aparelho, ele vai afastar os músculos que estão em disfunção, como eu falei no início do vídeo. São músculos responsáveis por gerar tanto o apertamento das arcadas, diminuir o perímetro das arcadas, e também ele afasta esses músculos que durante o ato de engolir que está em disfunção, acaba jogando essa mandíbula para trás toda hora, toda vez que o paciente engole saliva, líquido, alimento, água, o que for. A gente deglute, que é esse ato de engolir, de 1.800 a 2.300 vezes por dia. Tem artigos que falam até 2.500 vezes por dia.
Então, se o paciente que é respirador bucal, ele acabou tendo essa musculatura afetada em volta da boca, ele vai começar a engolir e mastigar de forma errada. E aí, todos esses músculos acabam comprometendo o alinhamento dos dentes e também a posição da mandíbula. Esse tipo de aparelho, ele ajuda a manter afastado esses músculos, porque ele tem esse escudo aqui em volta, que afasta os músculos da bochecha e dos lábios e também do queixo, por isso que ele é estendido nessa região aqui. E por dentro a gente tem uma região anatômica onde a língua também fica mais bem posicionada, sendo direcionada para o céu da boca, que é o lugar indicado para que essa língua fique. E é por isso que quando a língua está bem posicionada, ela dá o formato da arcada e tem espaço para todos os dentes se alinharem. Quando chega um paciente, é que eu não me preparei para essa live, mas quando chega um paciente com uma arcada muito apertada, o que isso quer dizer para mim? Que esse paciente não está com a língua no céu da boca. E eu já sei que eu vou precisar trabalhar com esse paciente com alinhamento e nivelamento. Vou pegar um exemplo aqui, que é o que eu tive mais perto. Então, é um paciente adulto, e se você observar, ele tem essa região mais fechadinha aqui em cima. E isso indica para mim, acusa que a língua dele não tá dando o formato ideal. Se a gente pegar e contornar, tá praticamente em V. A língua, ela dá um formato mais em U, fica mais aberto nessa região aqui. Mas tem casos muito piores, claro, é que eu realmente não tinha pensado em tocar nesse assunto agora na live. Então, como é uma live específica para quem não é dentista, o que eu consigo dizer, além de tudo isso, que esse tipo de aparelho vai conseguir, então, resumindo, redirecionar a respiração para o nariz, vai ajudar a alinhar os dentes, porque ele vai tirar a musculatura que desalinha os dentes, que entortam os dentes. Ele vai descomprimir a articulação, então quem tá com dor nas ATMs vai sentir um alívio logo nas primeiras noites, já se sente esse alívio. Eu fui minha primeira paciente, então eu senti isso na minha pele. E eu uso até hoje quando eu passo por algum período de estresse que faz com que eu aperte os dentes durante o dia. Nesse dia à noite eu coloco ele na boca para dormir. Ele descomprime a articulação, ele protege os dentes do bruxismo, do apertamento, ele protege os dentes de trinca, de fraturas, ele protege a parte respiratória que pode levar ao ronco e à apneia. Então, resumindo, a gente consegue... Por que esse aparelho é diferente desse aparelho e é diferente desse aparelho? Porque cada um tem um objetivo diferente. Os objetivos do aparelho, como um aparelho MyoBrace, são corrigir a respiração, redirecionando ela para o nariz, e corrigir a musculatura que pode gerar um desalinhamento dentário, pode gerar disfunção da articulação temporomandibular ou DTM. Uma disfunção muscular, ele trata uma disfunção muscular que pode gerar ronco e apneia, e também o bruxismo ou o apertamento. Então, a gente tem um aparelho que pode, através do tratamento da respiração e da musculatura, tratar bruxismo, apertamento, ronco, apneia e más oclusões em todas as idades. Então, esse vídeo foi gravado porque a Carol me deu essa ideia. Ela falou, Paty, eu vejo você falando, ela e várias pessoas falam, Paty, eu adoro ver você falar, mas eu não entendo porque você grava vídeo para dentista. Eu falei, então hoje eu vou gravar um vídeo para quem não é dentista. E ela falou, me conta, explica o que é o MyoBrace. E para finalizar, eu preciso dizer que o MyoBrace sozinho não resolve. O MyoBrace precisa estar inserido dentro de uma técnica que, junto com o uso do aparelho, existe um protocolo certinho, a escolha do aparelho específico para o seu caso, mais os exercícios respiratórios, exercícios musculares que vão desde um posicionamento correto de língua, um selamento labial e também um equilíbrio da mastigação, junto com o aparelho, e esses exercícios a gente sim consegue
oferecer um tratamento das disfunções respiratórias e musculares e ter como consequência a correção dos males que essas disfunções acabaram causando para esse paciente ou para você, se você não for dentista e estiver aqui assistindo. Então, é muito importante que, se você acha ou percebe que você, um parente ou filho, tem algum problema respiratório ou nunca prestei atenção na respiração do meu filho, mas eu vejo em mim que tenho um desalinhamento dentário, minha arcada é muito profunda ou ela é muito fechada, isso só mostra que você tem uma disfunção respiratória e ou muscular associada. Para isso, não adianta você colocar só um aparelho fixo ou colocar um alinhador invisível ou um aparelho ortopédico se você não tratar essas disfunções. E é por isso que eu defendo tanto o conhecimento dessa técnica, inclusive para dentistas dentro da graduação. Nós deveríamos sair formados da faculdade com esse conhecimento. Mas estou aqui batalhando para divulgar o máximo possível para o maior número de dentistas e pacientes serem tratados e terem uma melhora na qualidade de vida através da melhora da respiração e também do sono. Se ficar mais alguma dúvida, pode escrever debaixo desse vídeo ou me mandar no particular. Uma ótima quarta-feira para todos e até o próximo.